Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Terceira semana do Tempo Comum. Sábado 1 de fevereiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus. Pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falará pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para todo o que nele crer, encontre a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio. Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A fé que acalma as tempestades. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a fé e a confiança em Deus, mesmo diante das tempestades da vida. A cena que Marcos nos apresenta é forte e impactante. Os discípulos estão em uma barca, no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade.
As ondas ameaçam a embarcação, e o medo toma conta deles. Enquanto isso, Jesus está na parte de trás da barca, dormindo. Diante do perigo, os discípulos o despertam, clamando por socorro: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? A resposta de Jesus é surpreendente. Ele se levanta, ordena ao vento e ao mar que se acalmem, e logo se faz uma grande bonança. Mas, em seguida, dirige uma pergunta essencial aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa passagem nos ensina que a fé não nos isenta das tempestades da vida, mas nos dá a certeza de que não estamos sozinhos nelas. Quantas vezes enfrentamos dificuldades, provações e medos, e nos sentimos como os discípulos naquela barca, achando que Deus está distante ou indiferente ao nosso sofrimento. No entanto, Ele está sempre presente, esperando que confiemos nele e clamemos por sua ajuda. Jesus nos convida a abandonar o medo e a cultivar uma fé verdadeira, que nos permita enfrentar as dificuldades com serenidade e esperança. Não devemos permitir que as tempestades nos façam duvidar do poder e do amor de Deus. Assim como Ele acalmou o mar, Ele também pode trazer paz aos nossos corações atribulados. O desafio que essa passagem nos coloca é: como reagimos diante das dificuldades? Agimos com medo e desespero, ou com confiança na presença de Deus? Jesus nos ensina que, quando confiamos nele, encontramos força para superar qualquer adversidade. Que possamos, a cada dia, fortalecer nossa fé e aprender a descansar no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E que Maria, nossa mãe, nos ajude a viver essa confiança plena em Deus, mesmo nas tempestades da vida. Bênção final. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.